Aqui estamos mais uma vez no nosso estudo das obras de André Luiz e Chico Xavier. Estamos lendo agora Evolução em Dois Mundos, livro especialmente técnico sobre os temas espirituais. Vamos aprender hoje sobre a linguagem animal. Aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com os semelhantes, e para isso, a linguagem surgiu entre os animais, sob o patrocínio dos gênios veneráveis. Observamos sempre que a espiritualidade superior está sempre coordenando essa evolução, não é verdade? Os gênios veneráveis que nos presidem a existência. De início, o fonema e a mímica foram os processos indispensáveis ao intercâmbio de impressões ou para o serviço de defesa, como, por exemplo, o silvo de vários répteis, o coachar dos batráquios, as manifestações sonoras das aves e o mimetismo de alguns insetos e vertebrados a se modificarem subitamente de cor, preservando-se contra o perigo. Contudo, à medida que se lhes acentuava a evolução, a consciência fragmentária investia-se na posse de mais amplos recursos. O lobo grita pelos companheiros na sombra noturna. O gato, encolerizado, mostra a fúria característica, miando raivosamente. O cavalo relincha de maneira particular, expressando alegria ou contrariedade. A galinha emite interjeições adequadas para anunciar a postura, acomodar a prole, alimentar os pintinhos ou rogar socorro quando assustada. E o cão é quase humano em seus gestos de contentamento e em seus ganidos de dor. Intervenções espirituais. É assim que, atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem infraprimitivo demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias, sob a assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos petrechos da formação, para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso. O laringe, situado acima da traqueia e adiante da faringe, consubstanciado num esqueleto cartilaginoso, urdido em fibras e ligamentos, com uma seleta de pequenos músculos, sofre, nas mãos sábias dos condutores espirituais, a maneira de um órgão precioso entre os dedos de cirurgiões exímios no serviço de plásticas, delicadas operações no curso dos séculos, para que os músculos mencionados se façam simétricos e para que se vinculem tão destros quanto possível à produção fisiológica da voz. Nós vemos nesse parágrafo que a espiritualidade superior age como escultor da forma. A coisa simplesmente não evolui por si mesma. Existe um direcionamento dessa evolução pelos espíritos superiores que estavam trabalhando junto com Jesus na nossa evolução, na evolução dos seres terrestres. A sua contextura interna aglutina-se, uma mucosa ciliada que se destina ao trabalho de lançamento do som, em que verte pelos estreitamentos, transformando-se em pavimentosa estratificada, na borda livre das cordas vocais verdadeiras. Fora da ação das cordas vocais, o laringe revela no pescoço movimentos de ascensão e descensão, elevando-se na expiração e na deglutição, e baixando na inspiração, na sucção, no bocejar, salientando-se no corpo qual perfeito instrumento de efeitos musicais. Mecanismo da palavra. Com o extremo carinho de vagarosa confecção, os técnicos da espiritualidade superior, sempre eles agindo nessa evolução, compõem a cartilagem situada em plano inferior, a cricoide,
que representam um anel modificado na traqueia, sustentando uma placa na parte posterior, sobre a qual, no bordo superior de ambos os lados da linha média, se apoiam as duas aritenoides, que se permitem, assim, a conjunção ou o afastamento entre si. Cada uma possui uma base na apófise, a interna, vocal, em que está inserida a parte posterior da corda vocal verdadeira do mesmo lado, e a outra, que é externa, muscular. Com a mesma habilidade, os técnicos tecem a cartilagem localizada na região anterior, ou cartilagem tireoide, a destacar-se sob a pele do chamado pomo de Adão, em suas lâminas verticais, que se conjugam na linha mediana, traçando um ângulo diedro, que se volta para a retaguarda e onde se fixam as cordas vocais verdadeiras, cartilagem essa que, por baixo, se une com o anel cricoide e por cima com o osso hioide, através de membranas e ligamentos, a qual fornece apoio para a implantação do laringe. Acima das cordas vocais verdadeiras, surgem as cordas vocais falsas, a limitarem com a parede dos ventrículos laterais de Morganier. Todos os músculos que garantem o movimento das cordas são pares, exceto o aritenoide. Aritenoide, pode ser que tenha um erro de grafia aqui. Assegurando as funções da glote vocal e formando com avançado primor de previsão e eficiência a abóboda de precioso condicionamento, onde a pressão do ar pode fazer-se com segurança para separar as cordas vocais em serviço. Nós vimos que sempre temos os técnicos espirituais como escultores do nosso corpo, criando os detalhes para a nossa evolução, seja nos olhos, seja na garganta, o que quer que seja. Linguagem convencional. Aprende então o homem, ou seja, a humanidade, com o amparo dos sábios tutores que o inspiram, a constituição mecânica das palavras, provindo da mente a força com que aciona os implementos da voz, gerando vibrações nos músculos torácicos, incluindo os pulmões, a traqueia como um fole, fazendo ressoar o som no laringe e na boca, que exprimem também cavidades supraglóticas para a criação, enfim, da linguagem convencional, com que reforça a linguagem mímica e primitiva, por ele adquirida na longa viagem através do reino animal. A esse modo natural de exprimir-se por gestos e atitudes silenciosos, em que derrama as suas forças acumuladas de afetividade e satisfação, desagrado ou rancor, em descargas fluido-eletromagnéticas de natureza construtiva ou destrutiva. Superpõe à criatura humana os valores do verbo articulado, com que acrisola as manifestações mais íntimas, habilitando-se a recolher, por intermédio de sinalética especial, na escala dos sons, a experiência dos irmãos que caminham na vanguarda e aprendendo a educar-se para merecer esse tipo de assistência que lhe outorgará o estado de alegria maior ante as perspectivas da cultura com que a vida lhe responde às indagações. Pensamento contínuo. Com o exercício incessante e fácil da palavra, a energia mental do homem primitivo encontra insopitável desenvolvimento, por adquirir gradativamente a mobilidade e a elasticidade imprescindíveis na expansão do pensamento, que então, paulatinamente, se dilata, estabelecendo no mundo tribal todo um oceano de energia sutil, em que as consciências encarnadas e desencarnadas se refletem sem dificuldade umas às outras. Valendo-se dessa instituição de permuta constante, as inteligências divinas dosam os recursos da influência e da sugestão e convidam o espírito terrestre ao justo despertamento na responsabilidade com que lhe cabe conduzir a própria jornada.
pela compreensão progressiva entre as criaturas, por intermédio da palavra que assegura o pronto intercâmbio, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo e, por semelhante maravilha da alma, as ideias relâmpagos ou ideias fragmentos da crisálida da consciência no reino animal se transformam em conceitos e inquirições, traduzindo desejos e ideias de alentada substância íntima. Começando a fixar o pensamento em si mesmo, fatigando-se para concatená-lo e exprimi-lo, confiou-se o homem de novo a novo tipo de repouso, a meditação compulsória ante os problemas da própria vida, passando a exteriorizar inconscientemente as próprias ideias e, com isso, a desprender-se do carro denso da carne, desligando as células de seu corpo espiritual das células físicas durante o sono comum, o desdobramento. Para receber em atitude passiva ou de curta movimentação, junto do próprio corpo adormecido, a visita dos benfeitores espirituais que o instruem sobre as questões morais. O continuismo da ideia consciente acende a luz da memória sobre o pedestal do automatismo. Quer dizer, até então, a gente que eu digo a raça, os seres da Terra, foram evoluindo até este ponto, em que a partir da capacidade do ser se desdobrar em espírito e ter contato com esses orientadores espirituais, numa condição mais direta, o processo se acelera, porque não é simplesmente mais só a intuição, é também o contato direto. Continuando, luta evolutiva entre a alma que pergunta, a existência que se expande, a ansiedade que se agrava e o espírito que responde ao espírito no campo da intuição pura, esboça-se imensa luta. O homem que lascava a pedra e que se escondia na furna, escravizando os elementos com a violência da fera, matando indiscriminadamente para viver, instado pelos instrutores amigos, sempre os instrutores amigos que lhe ampararam a senda, passou a indagar sobre a causa das coisas, constrangido a aceitar os princípios de renovação e progresso. Refugia-se no amor-egoísmo, na intimidade da prole, que lhe entretém o campo íntimo, ajudando-o a pensar. Observa-se, tocado por estranha metamorfose. Vê, instintivamente, que não mais se poderia guiar pela excitabilidade dos seus tecidos orgânicos ou pelos apetites furiosos herdados dos animais. Desligado lentamente dos laços mais fortes que o prendiam às inteligências divinas, vai se libertando desse cuidado, a lhe tutelarem o desenvolvimento para se lhe afirmem as diretrizes próprias. Sente-se sozinho, esmagado pela grandeza do universo. A ideia moral da vida começa a ocupar-lhe o crânio. O sol propicia-lhe a concepção de um Criador, oculto no seio invisível da natureza, e a noite povoa-lhe a alma de visões nebulosas e pesadelos imaginários, dando-lhe a ideia do combate incessante em que a treva e a luz se digladiam. Abraça os filhinhos com enternecimento feroz, buscando a solidariedade possível dos semelhantes na selva que o desafia. Mentaliza a constituição da família e padece na defesa do lar. Os porquês, ali nascerem fragmentários no íntimo, insuflam-lhe aflição e temor. Percebe que não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza, ao modo dos animais que lhe comungam a paisagem, mas sim que lhe cabe agora o dever de superar-lhe os mecanismos, como quem vê no mundo em que vive a própria moradia, cuja ordem lhe requisita apoio e cooperação. A gente pode fazer uma analogia aqui com uma criança, que até aproximadamente a idade escolar, ela depende pura e exclusivamente dos pais, para comer, para andar, para tomar banho, para tudo.
Chega um momento em que ela tem opções. Ela já escolhe o que vestir, ela já prefere uma pessoa a outra, um professor a outro, ela já tem que tomar atitudes na sua educação, fazer as tarefas, não fazer as tarefas, decidir aprender ou não aprender, desejar aprender uma habilidade, como andar de bicicleta. Então, é como se o homem, como a humanidade chegado nesse ponto, ela passa a ter um pouco mais de autonomia. E nesse momento passa a dispensar, começar a se libertar da proteção espiritual que até então vinha tendo. Proteção na construção do seu próprio veículo físico. Continuando. Nascimento da responsabilidade. A ideia de Deus iniciando a religião, a indagação prenunciando a filosofia, a experimentação anunciando a ciência, o instinto de solidariedade prefigurando o amor puro e a sede de conforto e beleza inspirando o nascimento das indústrias e das artes. Eram pensamentos nebulosos, torturando-lhe a cabeça e inflamando-lhe o sentimento. Nesse concerto de forças, a morte passou a impor-lhe angustiosas perquisições. E enterrando os seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem rude, a iniciar-se na evolução de natureza moral, perdido na desértica vastidão do Paleolítico, aprendeu a chorar, amando e perguntando para ajustar-se às leis divinas, a se lhe esculpirem na face imortal o invisível da própria consciência. Foi então que, em se reconhecendo ínfimo e frágil diante da vida, compreendeu que, perante Deus, seu Criador, seu Pai, estava entregue a si mesmo. O princípio da responsabilidade havia nascido. Pedro Leopoldo, 16 de fevereiro de 1958. Meus amigos, decididamente o que nós estamos tendo nesse livro, nessa obra, é uma gênese. Então, a espiritualidade está nos informando desde os tempos primitivos, em que a Terra era disforme, os primeiros passos da criação. Já chegamos no ponto da primeira escolarização do ser humano. Ele começa a entender, é a mesma coisa que a evolução infantil. Até certo ponto, as crianças acham que ela e a mãe é uma coisa só. Chega um ponto em que ela descobre que ela é indivíduo diferente da mãe. Então, esse ponto descrito nesse capítulo nos fala desse momento em que o ser humano percebe que ele tem que agir, que ele não é do corpo todo, que ele tem independência, ele tem escolhas. É uma obra difícil de ser lida, requer da gente algum conhecimento de fisiologia, de biologia, de evolução das espécies, mas nós estamos aprendendo. É valioso conteúdo. Eu espero todos vocês no nosso próximo capítulo.